Olá, seja muito bem-vindo a esse novo episódio sobre as malhas fiscais. Essa série que a gente está fazendo, né, com o apoio da Secretaria de Fazenda, que gentilmente nos cedeu esse conteúdo. E comigo aqui, novamente, a Thaís, que vai bater um papo, né? A gente vai conversar sobre essa sequência das malhas, tá bom? Bom dia, Thaís. Bom dia, Jacó. Prazer estar aqui novamente no segundo episódio. Bom recebê-la aqui. E bom receber você aqui conosco, nesse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você, tá bom? Então, sem mais delongas, né? A gente, na última live, a gente acabou trabalhando em cima da malha 1 até a malha 6. Né? A gente conversou bastante, tal, deu alguns exemplos. E a ideia é a gente continuar nessa pegada, né? Falando sobre ela, coisas importantes, como a gente regulariza, como é que é feito todo esse processo, né? Para que você, contador, né, que está nos ouvindo, ou até mesmo a empresa, né, o contribuinte, possa conhecer um pouquinho, porque às vezes ele não conhece a outra realidade, o outro lado da mesa, né? Às vezes ele não sabe da importância de a emissão do documento correto, né? Da não emissão de um documento, Exatamente. da não manifestação de um documento. Então, que isso pode impactar para ele, né? Sim, com certeza, né? Então, assim, quanto mais correta a operação, né? Especificado todo o processo, correto CST, o correto CFOP, com a tributação, o Estado vai processar em cima daquilo que você mandou. Com certeza, se tiver quanto mais informação, quanto mais correta a informação, mais você vai estar livre das malhas. Você como contribuinte e, por consequência, o seu contador, que não vai precisar ter que fazer retrabalho, né? Porque a gente sabe, malha é retrabalho, não só para o contador, como para o contribuinte. Certo? Exatamente. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar da malha 007, né? Também referenciou o SPED, o FD ICMS IPI, agora com referência ao bloco E da apuração. Certo? Então, a malha 7, ela diz o seguinte para a gente: o valor a recolher dentro do SPED está maior do que foi declarado na DIN. Então, vamos lá. Voltando ao nosso episódio passado, o primeiro episódio, a gente bateu muito, né, que tanto a DIN como o FD ICMS IPI são declarações fiscais. E, por consequência, eu entrego isso ao Estado, né? E o Estado faz o confronto das informações. Então, eu não posso ter um resultado de operação, um resultado da minha apuração divergente entre duas declarações. Ela tem que ser a mesma coisa. A base de dados tem que ser a mesma, né? Exatamente. Então, assim, regra básica. Eu estou entregando duas declarações para o governo. Eu tenho que entregar ela fechada, eu tenho que entregar ela coesa, fechando nos centavos. Eu não posso, daqui a pouco, entregar uma declaração com valor, outra declaração com outro valor, e aí eu chego lá no Estado, bato na porta do Estado e digo assim: ó, Estado, por que o SPED não fecha a CADIME? Cara, mas sou eu que faço, eu sou o responsável por fazer a apuração. Eu tenho que dizer o porquê que não está fechando. Exatamente, não é o Estado que vai dizer para mim. Exatamente. Né? Então, eu tenho que cuidar com isso. A informação que é entregue ao Estado, ela tem que ser entregue coesa, tem que ser entregue bem fechada, tudo direitinho. Então, às vezes pode acontecer situações que a contabilidade recebe do sistema do cliente a declaração. Isso pode acontecer. Então, pode acontecer que ao sistema do cliente gera o SPED para a contabilidade, ou a contabilidade acessa o sistema do cliente transmite o SPED para o governo. Né? Eu já participei de processos assim. E a outra declaração ela faz na contabilidade. Então ela tem que tomar o cuidado que, eu faço esse processo.
Eu tenho datas de entrega diferentes, distintas, né? Então, o que eu faço? Eu primeiro, antes de partilhar essa informação ao fisco, antes de enviar, eu trago o arquivo do SPED, faço ele internamente aqui no validador e vejo se está batendo com a minha declaração. Esse é o procedimento natural. É o procedimento natural. Exatamente. Entendeu? Não vou confiar cegamente no que está lá, sem fazer uma verificação, uma pré-validação da escrituração e simplesmente pegar e dali tirar os erros que aparecem no PVA e mandar e assumir como aquilo sendo uma declaração verídica. O fato, gente, é uma coisa assim, ó, muito importante, muito importante. O fato de não ter erros apontados pelo PVA do SPED fiscal não me garante que a declaração esteja correta. Exatamente. Pode estar faltando operação, pode ser... Até porque se eu validar um arquivo sem movimento, ele vai dar como validado? Sim, vai dar como validado. Ele não faz a relação do que foi emitido. Uhum. Então, assim, tem que muito cuidado, porque às vezes pode ser, o que pode acontecer, que eu já vi acontecer, né? Eu já vi situação onde o cliente começou a fazer uma operação nova e essa operação não estava parametrizada para ser incorporada ao SPED fiscal. É exatamente isso que eu ia comentar ali. Como pode acontecer a diferença entre DIME se a base de dados é a mesma? Às vezes é uma falta de parametrização, de configuração dentro do sistema. Porque a DIME leva totais, totalizadores. Uhum. Então, a parte de totais, tipo, total de nota fiscal, então, acontece de fechar valores. Mas o SPED, como ele é um arquivo mais aberto, com mais informações, ele acaba trazendo mais detalhes. E, consequentemente, acaba trazendo informações que às vezes não foram totalizadas na DIME. Por isso acontece de ter um recolhimento, um valor a recolher maior que na DIME. Uhum. E não é só isso, né? Às vezes, porque assim, ó, vamos lá, essa questão que tu falou é muito importante, né? Da DIME. Né? A DIME é totais, legal. Pode acontecer, às vezes, um problema interface teclado, né? Onde um documento ele está lá, está bonitinho, está no CFOP correto, o CFOP está parametrizado para ser enviado para o SPED, os valores estão corretos, está tudo certo. Porém, todavia, entretanto, o modelo do documento que está lançado, ele está incorreto. Em vez de estar 55, botar 85, que não existe. Dependendo do sistema, ele não vai reconhecer aquilo como um modelo válido para o SPED e ele vai simplesmente ignorar. Então, o documento está lá, você contribuinte escriturou certo, está tudo certo, tudo certo, fechando. Os totais, né? Os totais, entendeu? Porém, por uma falha ou, de repente, uma parametrização incorreta que o sistema assumiu um modelo diferente, né, do que deveria ser o correto, acaba inviabilizando o envio daquele documento na declaração do SPED. E aí acaba não fechando a minha declaração. Exatamente. Né? Então, são situações que a gente pega no dia a dia que pode acontecer. Né? Que elas podem vir... Assim, não é simplesmente, não fechou. Tem que ser analisado o porquê que não está fechando, né? E também pelo fato de serem datas diferentes, né? A DIME, ela tem um prazo de entrega até o dia 10. Sim, porque a conta do ICMS fecha dia 10, né? 10, né? E o que pode acontecer nesse meio tempo? Se não for entregue juntos, né, os dois arquivos, o SPED ele tem um prazo um pouco mais prorrogado a questão da entrega, mas não exime de fazer o pagamento do ICMS no prazo determinado. Exatamente. E o que pode acontecer? Eu enviei os dados para minha contabilidade, mas, sei lá, chegou uma nota, precisei alterar. Alterei os dados do mês passado e nesse meio tempo foi exportado o SPED só depois, perto da data do vencimento, né, do envio do SPED. Houve uma edição. Se essa informação não chegar para a contabilidade, que teve essa diferença, o valor vai ficar diferente do que foi enviado na DIME, ou seja, o fechamento que foi feito lá no começo do mês
vai ficar diferente com o do fechamento, né, do arquivo do SPED. Então, também pode acontecer. Pode acontecer retificação? Pode. Isso, né, o cliente pensa, eu lancei essa nota fiscal aqui, ou por alguma razão vai precisar alterar. É possível fazer essa alteração. Porém, precisa lembrar de fazer a alteração também na DIME, a Sim, retificação. exatamente, Não- porque aí eu posso já Aí ter as duas entregue a informações- DIME, eu já posso ter feito pagamento do imposto, às vezes eu preciso fazer um pagamento maior, ou preciso pedir, de repente, uma restituição de um valor pago maior, alguma coisa Então, nesse assim, sentido. pode acontecer, não está exime de fazer essa alteração. Porém, precisa andar, como a gente falou no outro episódio, né? Precisa estar todos andando de mãos dadas, Exatamente. né? Parte de sistema, contador e cliente. Então, todo mundo tem que se ajudar nesse momento de informações. Sim, eu acho que é sempre trabalhar ali de mão dada, né? Uhum. Sempre, né? Então, assim, o que a malha em si, né? Qual é a regra da malha? Ela vai pegar o valor do ICMS que está lá no registro E110 no campo 13, que é o campo valor ICMS a recolher, e ele vai bater com o que foi informado no item 999 do quadro 9 da DIM. Então, simplesmente, quanto está informando de imposto a recolher na SPED e quanto está informando de imposto a recolher na DIM. E vai confrontar. Não bateu, é malha. Exatamente. Aí tem que correr atrás para ver o que é. Né? Então, assim, ó, o importante, né? Muito importante é uma questão, né, que o fisco nos passa, né? O quadro 14 da DIM, que é a apropriação da apuração demonstrativo da apuração do imposto devida pela apropriação de crédito presumido sob substituição aos créditos pelas entradas, né? Se comunica com o registro 1920, né? Então, o quadro 14 da DIM se comunica com 1920, que é a subapuração do ICMS, a famosa subapuração, né? E não com o registro 110 da apuração do ICMS normal, né? Então, o valor do imposto a recolher pela utilização de crédito presumido, informado no item 199 do quadro 14 da DIM, deve ter correspondência com a subapuração. Perdão. E aqui, né, que a subapuração tem os seus códigos específicos conforme o ato de AT 73/2022. Né? Então, tem que ser feito o ajuste através de documento fiscal. Se porventura o imposto, né, a recolher pela utilização do crédito único foi declarado equivocadamente no registro 110 do SPED ser retificado. Então, eu sei que é muita coisa e tal, mas essa sopa de letrinha a gente vai colocar no blog para vocês depois, tá bom? Então, isso é muito importante, porque além da apuração normal, a gente tem a subapuração, que são aqueles regimes especiais, né? Tipo têxtil, tem esse tipo de situação. É um caso, né? Então, beleza. O Estado disse assim, ó, você está com essa malha pendurada. Como é que a gente regulariza? Então, para regularizar, no meu caso, preciso ver qual que está certo agora, né? O SPED ou a DIM? O que está certo? Ou os dois. Um deles né? Se eu declarei a DIM um valor e o SPED outro, eu preciso ver qual deles que está correto. Sim. Aí eu preciso ver o que está errado e fazer a retificação. Se for a DIM, né, até 31 de março do ano seguinte, se não por DDE. E o SPED, a gente tem 24 meses ali para fazer a solicitação, senão, como você já tinha falado no episódio 1, precisa entrar com o processo administrativo. Exatamente. Então, o SPED, só lembrando, né, eu posso retificar até 3 meses. Acima disso, aí eu preciso pedir a benção do Estado. E essa benção eu posso pedir durante 24 meses, né? Então, não deixe para a última hora, tá? Faça ali nos 3 meses e tal. E assim, ó, lembra que bem no comecinho você comentou de, chegou uma nota, acharam uma nota na gaveta. Não acontece só lá no sul da França, a gente sabe, né? Em Verdignon. Mas vai que isso vai que isso acontece, né? Então, assim, entreguei a DIM, entreguei o SPED. Já entreguei as duas.
chegou uma nota que o cara digitou no mês que eu já fiz o fechamento. Aí, nesse caso, vai Por precisar verificar. por causa justamente de ajustar estoque, né? Porque estava para o outro lado, só que não se deu entrada. Então, se esqueceu dessa nota em algum momento. Nesse caso, você vai ter que retificar as duas. Porque muda o valor do imposto nas duas. Se ela envolver crédito... Se envolver crédito ou débito. Nesse caso, crédito, né? Crédito, né? Débito não. Nesse caso, crédito, muda. Pode ser débito, né? Se for um uso e consumo, uma compra de fora do estado, alguma coisa Tomou assim. crédito de uso e consumo? Não, o débito daí vai gerar... geraria um débito se for né? Mas ele não atualizaria estoque, mas geraria um débito. Sim, com certeza. Então, fique atento a essas coisas, nessas dicas que são bem importantes. Então, vamos lá. Né? E após, só relembrando, né, que uma vez retificando, o Estado tem um período, então basta você entrar, geralmente 2 dias, você entrar novamente e verificar lá se foi retirado da malha. Lembrando que, em qualquer dúvida, você pode acionar, né, o auditor fiscal pelo chat, né, da malha, né? Então ele pode te ajudar a responder as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Agora, é legal. A malha 8, também relacionada ao SPED, ao bloco de apuração E110. Saldo credor para o mês seguinte menor que na DIME. E aí, Thaís, pode? Assim como nós falamos do débito, que pode ocorrer, aqui é o saldo credor. Uma coisa que é importante, o saldo credor ele é acumulado, então ele interfere de um mês para o outro. Então, se eu alterar há 2 meses para trás, eu preciso retificar toda a cadeia para frente. Exatamente. E tem muita gente que esquece. Importante. Não. O mês de março está fechando, o problema está em fevereiro. Eu só vou ajustar fevereiro. E nunca mais fecha. Aí março voltou, aí março veio para a falha. Eu tirei a malha de fevereiro, mas aí mês que vem entra março. E aí, mas por quê? Mas março já estava entregue, estava tudo certo? Estava tudo certo, não tinha caído antes. Justamente. Então, assim, é muito importante essa questão de confrontar os saldos, as informações de DIME e SPED precisam estar coerentes nos 2 arquivos. E essa questão, o saldo, ele sempre reflete no mês seguinte à apuração. Perfeito. E precisa, retificou automaticamente precisa... Isso, né? Isso também é questão de SPED, porque eu preciso olhar para o SPED para ver se essa retificação também não vai atingir o SPED. Exatamente, porque é que os 2 têm que ter os mesmos saldos. Então, se eu arrumei o SPED, eu preciso arrumar a DIME. A DIME até quando a gente vai enviar e validar, ele já não deixa. Ele já dá um aviso dizendo que o saldo está errado, no bloco lá não fecha com o valor que estava apresentado. Aí se quiser entregar na sequência vários arquivos, ele tem um tempo para fazer a validação para conseguir entregar o próximo. Então, realmente o saldo, na hora de fazer a validação e a entrega da DIME, ele já faz a conferência do saldo. Ele não deixa entregar a DIME se tiver com saldo credor diferente. Legal. E lembrando que essa malha, o que ela faz, né? Qual é o confronto que ela faz? Ela pega lá no quadro 9 da DIME o item 998, que é onde está o meu saldo credor, e compara com o campo 14 do registro E110, que é o saldo credor a transportar, tá bom? Então essa é a referência que ele fala. E também, assim como na malha anterior que a gente comentou, a gente tem que prestar atenção no quadro 14 da DIME, junto com a subapuração do registro 1920. Né? E o processo de regularização é a mesma situação. Pego o que eu preciso regularizar, eu transmito ao fisco, né? Se for a DIME, se for o SPED, transmito ao fisco, e aí eu vou aguardar aquele tempo para que o fisco processe esses meus arquivos e depois eu consulto a malha para ver se foi retirado. Certo? Então o processo é semelhante. A questão é que são malhas diferentes porque são... Cada um trata um tipo Cada um trata um assunto, vamos dizer assim. Né? Legal? Isso aí. E agora, fechando o nosso episódio 2 de hoje, a gente vai falar sobre uma malha muito legal, que não acontece, não acontece, que é a omissão do SPED.
omissão de entrega. E daí, dona Thaís? Isso acontece? Acontece. Por que acontece? Às vezes. Às vezes. Acontece às vezes. O que pode acontecer muitas vezes nessa questão da omissão é porque a empresa está sem movimento. Uhum. E isso é um dos motivos, acho que o que mais pode ocorrer por esquecimento, talvez, da parte do contador. A empresa sem movimento precisa fazer a entrega também do SPED fiscal, né, do ICMS, assim como a DIME também. Então, e assim como são prazos diferentes e são informações diferentes, pode acontecer eu entreguei a DIME e cumpri o prazo. Como é só o dia 20 e acaba, vou fazer depois, esse depois não chega. Então, a omissão realmente acontece. E por que o fisco tem cobrado essa questão da omissão? Futuramente, a intenção do fisco é tirar a DIME do ar e ficar somente com a FD. Mas como que eles vão, no caso, ter garantias das informações se acontece a omissão da entrega? Então, hoje, tipo assim, eles estão, ainda a gente precisa entregar as duas informações, as duas declarações, e está tendo esse confronto. Porque, por incrível que pareça, eu fui em várias palestras do Cefaz, e a quantidade de omissão, assim, me surpreendeu muito. Eu disse, como assim? Eu participei também do Marcos Domingues, né? Exatamente. Então... Como assim, tipo, a omissão de FD, tipo assim, era exorbitante o número, assim. Então, realmente, acontece de entregar a DIME por ter essa questão de que a DIME é o ato declaratório do ICMS. Então, para eu poder gerar a guia de ICMS, eu declaro a DIME e ele me gera a guia. O SPED acabou sendo, digamos, um complemento de declaração. Futuramente as coisas vão se inverter, mas para isso o Estado precisa ter a garantia de que todas as informações que eles precisam estão vindo na EFD. Uhum. E se ocorre a omissão, as informações não estão chegando no Estado. Exatamente. Então, assim, eu conversei bastante com o Marcos Domingues, que é o auditor responsável por esse projeto na Receita, e assim como eu conversei também com o seu Wellington Pickler. Tá? Situações assim que, honestamente, eu não sei como é que o contador faz esse tipo de coisa. Eu não chamaria de contador, eu chamaria de guarda-livro isso, tá? Porque contador que o contador não faz. Então, ainda bem que isso está diminuindo. Sim. Mas assim, questão do contador só entregar a DIME e o cliente dele estar na obrigatoriedade do SPED e ele não entregar o SPED. Ou entregar o SPED para cumprir a legislação, o SPED está em branco, tá? Só abertura e fechamento de blocos. Aí, se acontecer essa questão de abertura e fechamento, ele vai cair em todas as outras marcas. Exatamente, mas existe, por incrível que pareça, existe. Mas aí, às vezes é falta de conhecimento, talvez da parte do contador, ou é falta de preparo da parte do sistema, que não tem as informações, que não consegue gerar as informações. Então, é questão de novo. Tudo tem que andar com 3 mãos, tipo, né? É a parte contador, cliente e sistema. Sim, Precisa estar tudo interligado. Então, assim, é importante, né, o contador olhar isso e se atentar a esse tipo de coisa, que cada vez o cerco vai se fechar mais. Uhum. E com esse projeto de exclusão da DIME, não vou fazer... Às vezes o pessoal pensa, não vou fazer o SPED, que é muito complicado, que não sei o quê. Não, vamos entregar só a DIME e tal. Vai chegar uma hora, em virtude da reforma, que a DIME vai sumir. Uhum. E o que vai valer vai ser o SPED. Isso é fato. Por isso que eles estão batendo demais isso é fato. nessas malhas, porque o confronto tudo é a base entre DIME e UFD. DIME e Exatamente. E hoje o Estado não tem segurança, pelo nível de informação que está chegando, de dizer assim, estou tirando a DIME e colocando o SPED no lugar. Ele não tem essa segurança. Por quê? Porque justamente da informação pobre que está indo dentro do SPED. Então é isso que a gente tem que cuidar, é isso que a gente tem que tratar, entregar essas declarações, porque assim, quem vai ser responsável
por substituir a DIME de uma vez dentro do Estado de Santa Catarina? Somos nós, somos os contadores. É os contadores. É o contribuinte. Quando o Estado tiver essa certeza que a informação está sendo enviada da forma, no mínimo, com o mínimo de correlação, no mínimo aceite, ele vai tirar fora. Se não, assim, ó, pode, isso é uma suposição minha. Se até uma determinada data a informação não tiver legal dentro do SPED para ser substituído, vai vir um calendário goela abaixo. E aí você vai deixar para se preparar para mandar a informação da forma certa, né, da forma correta, lá no final do ano, quando vai entrar a reforma tributária? Não dá? Aí são muitas mudanças. Não, vai ser muitas mudanças. Né? E de uma reforma que ainda a gente não tem toda a informação. A gente não tem tudo definido ainda. E o SPED não é uma coisa nova. Não é, mas assim, ó, eu já ouvi de contador. Infelizmente, eu já ouvi isso de contador. Eu só mando a DIME, eu não mando o SPED porque o SPED é mais difícil, dá muito erro, então, não. Depois eu vejo. O Estado não multa. Uma hora a conta vem. E a hora que vir a mão vai ser pesada. Então, assim, ó, por que não se antecipar? Por que não entregar algo que seja certo, seja correto? Às vezes nem a DIME o cara está entregando certo. Quem dirá o SPED? Entendeu? Então, é difícil. As coisas às vezes são difíceis, tá, de tratar nessa situação. Então, assim, a omissão de entrega é um caso que está na legislação. Se você não entregar uma declaração, você está sujeito a uma multa. Isso, tem previsão legal, porém o Estado por enquanto, ainda, aplicado. até onde eu sei, até onde eu nunca vi, vamos lá, vamos mudar a frase, né? Vamos botar a frase certa. Eu nunca vi o Estado notificar. Porém, todavia, entretanto, entrando na malha e você não corrigindo a malha, no fechamento vai para processo. E a hora que foi para processo, não adianta querer correr para entregar o SPED. Se fechar a malha, aí o fisco vai chamar você para tomar um café. Infelizmente é isso. Então, se adiante. Seja proativo nessa situação. Tá? Você que é contribuinte, veja com o seu contador se você não está na malha por algum motivo. É importante essa revisão. Não é querer ir lá ficar cobrando o contador, não é isso. Fiscalizar se o contador está fazendo o trabalho dele. Não. Trabalhem juntos, trabalhem a quatro mãos. Né? Isso que é importante. Olhar de novo. O empresário tem que olhar para a contabilidade como a contabilidade sendo um parceiro dela e não simplesmente alguém que gera guia para ele. O dia que ele entender isso, as coisas vão mudar muito dentro da empresa. Tá bom? Gente, chegamos ao fim desse segundo episódio. Agradeço. Espero que as informações que a gente repassou aqui sejam importantes para você. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários para a gente. E aguardamos vocês para o próximo episódio. Thaís, muito obrigado pela tua participação, pelas tuas informações, foram de grande valia para isso. Muito bem, vamos aguardar o próximo episódio, então. Com certeza. Até mais. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.